Boa noite, gente. Boa noite a todos. Hoje nós vamos ter uma live super legal com a doutora Karine, que é psiquiatra. Nós vamos falar um pouquinho do transtorno bipolar, desmistificar um pouquinho esse transtorno. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? A conexão tá boa para vocês? Alguém me dá um ok só para eu saber se tá tudo bem a conexão? Ká, pede pra mim, por favor, pra participar aqui da live, que eu não tô conseguindo adicionar você pra poder colocar. Aí. Colocar, vamos ver se a Karine conecta aqui. Oi, Ká. Oi, tudo bem? Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Deixa eu tirar o fone, porque esse fone eu não consegui me acertar com ele. Peraí só um pouquinho. Tá. Oi, você tá me ouvindo bem? Me vendo bem? Deixa eu achar aqui o que tá. Tá me ouvindo bem agora? Agora sim. Ah, então tá bom. Oiê. Boa noite para todo mundo Boa aqui. Hoje a noite. gente vai ter uma live legal, né, Ká? Nós vamos falar um pouquinho aí do transtorno bipolar, alguns Isso. aspectos importantes aí do transtorno. Vou Isso, deixar isso. aqui o pessoal ir entrando enquanto a gente se apresenta um pouquinho também. A gente vai abrir para perguntas no final da live, então se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem perguntar alguma coisa para a gente no final da live, a gente vai estar respondendo as perguntas, né, Ká? Mesmo. E aí, Cá, gostaria que você se apresentasse um pouquinho para o pessoal que está no meu Instagram que não te conhece, né? Então, falasse um pouquinho de você antes da gente começar. Primeiro, muito obrigada pelo convite, né? É um Imagina. prazer estar do lado de pessoas tão incríveis e que fazem um trabalho tão diferenciado em relação a esse assunto, né? A gente sabe o quanto é importante. Uhum. Então, muito obrigada Ai, mesmo. É um prazer imagina. ter a sua parceria, principalmente no trabalho, Com né? Que eu acho que é o certeza. que a gente consegue fazer. Eu Verdade. sou Karine, né? Eu sou médica psiquiatra. Eu sou formada na Faculdade de Medicina de Marília. Fiz residência lá na Faculdade de Medicina da ABC. Fui aluna do Diego lá, então acho que foi por ele, né, que a gente Aham. conseguiu Se achar. se aproximar, exatamente. E hoje eu atuo, né? Eu sou de uma cidade pequena do interior, né? Eu voltei para minha cidade, então eu atuo em Ilha Solteira, mas muito online, né? Que eu acho que isso é uma coisa boa, que eu Boa. brinco que é a única coisa boa que a pandemia deixou pra gente, É verdade. né? A possibilidade do atendimento online. Online. E aí eu com foco, né? Claro que aqui é uma cidade muito pequena, no município eu não consigo enfatizar tanto a questão do transtorno bipolar, Uhum. mas com foco no transtorno bipolar, depressões existentes, e Ótimo. estamos aí na luta, né? Ai, muito bom, Ká, muito bom mesmo. Bom, então, para quem não me conhece do Instagram da Ká, a Ká se apresentou um pouquinho para o pessoal do meu Instagram. Quem não me conhece, eu também trabalho com transtorno bipolar, eu sou psicóloga e neuropsicóloga. Trabalho especialmente com essa área, porque é uma área que eu gosto muito, né? Eu tenho já familiares aí dentro dessa linha desse transtorno há muitos anos, então já comecei porque gostava de entender, de conhecer e acabei também sendo diagnosticada. Sou tratada, estou estável hoje, gosto muito de partilhar sobre esse tema. Acho que é um tema muito rico, muito importante para gente. E hoje nós vamos falar um pouquinho disso, né, Kai? Então, assim, queria que a gente começasse, Kai, e aí a gente vai, obviamente, alinhando conforme, né, as ideias forem vindo. Primeiro, a gente tentar conceitualizar um pouquinho. Eu sei que é muito complexo, mas a gente vai tentar, dentro do possível, esclarecer o máximo possível para as pessoas o que é o transtorno bipolar, né? Então, se a gente fosse explicar para o pessoal o que ele mais ou menos, qual seria a descrição que a gente poderia dar para ajudar as pessoas a começarem a entender um pouquinho sobre isso. Você quer começar e a gente vai falando juntas? Pode ser, tanto para mim, tanto faz. Então, vamos lá. Eu acho que, bem, como você bem colocou, né, a questão da complexidade do transtorno bipolar, né? Eu acho até por isso que é tão difícil a gente achar profissionais que consigam dominar o assunto e a população, de uma forma geral, a questão do preconceito, né? Porque, de fato, é uma doença muito complexa. E ela vem com muitos sensos comuns, com muitos, né? Aquela coisa de, Muito. é a pessoa que muda de humor de uma hora para outra, é a pessoa que isso, que é de lua. A gente ouve muito, né? Então, aqui, Isso, por exemplo, eu muito. percebo, assim, que quando a gente dá o diagnóstico do transtorno bipolar, as pessoas ficam, meu Deus, e E agora? agora? Como se isso fosse um bicho de sete cabeças, né? Então, o transtorno bipolar, ele é uma doença
muito complexa, que envolve aí vários aspectos do nosso cérebro, né? Então, é uma doença que afeta energia, que afeta humor, que afeta pensamento, que afeta sono, que afeta impulso, né? Não é uma doença simples que, é isso, muda de humor de uma hora para outra. Não. A gente sabe que é uma doença multifatorial e que genética, obviamente, né, com uma carga genética muito importante, mas uma doença do cérebro. Acho que você postou até, acho que foi hoje ou ontem, né? Foi, Que foi foi ontem. a questão Uhum. de ser uma doença neurobiológica, né? Uma Biológica. questão de alteração do cérebro. Isso é uma coisa que as pessoas têm muita dificuldade, né, Má, de Sim. entender que é uma doença, que é uma alteração de funcionamento do cérebro e que sim, ela vai ser caracterizada por uma oscilação, Do... né, do humor, da Uhum. energia. Então são fases mesmo de mania, hipomania, depressão, que a gente vai entrar lá. E não é uma escolha. Não é uma Não. coisa que a pessoa tem porque ela quer, ou porque ela é, sei lá, a gente ouve 500 coisas, né? Porque é sem vergonha, porque falta de louça para lavar, Isso. falta de não sei o De quê, né? Deus, né? Uhum, Exato, exatamente, exato. exatamente. E eu gosto muito, Cá, quando a gente começa do jeito que você começou, porque muitas das pessoas acham que transtorno bipolar é só um transtorno do humor, né? Que apenas o humor é afetado pelo transtorno bipolar. E a gente já sabe hoje que o humor ele é um dos componentes que o transtorno bipolar é afetado, mas existem outros componentes que são tão importantes quanto e que causam uma série de prejuízos nas pessoas por causa dessas alterações. Então, você começou falando principalmente da energia. Eu gosto muito quando a gente fala sobre isso, porque muitos pacientes, eles não têm muita facilidade de entender a hipomania, principalmente, né, na sua manifestação. A gente vai falar de hipomania e mania aqui, gente, hoje. Mas gosto muito da energia, porque a energia fala muito sobre, principalmente, como a gente se sente internamente, né? Então, essa agitação interna, essa inquietação interna, esses pensamentos que aceleram, essa impulsividade que aparece, como você mesma relatou, né? Essa agitação psicomotora, a gente muda a nossa capacidade, inclusive, de sentir satisfação diante da vida, né? Que é o prazer. Então, a gente vê que dentro da mania e da hipomania, esse prazer aumenta e na depressão ele diminui. E eu acho que essas alterações, elas são muito importantes, né? Você falou do sono também, que a gente repara muito. Elas são muito importantes para a gente entender essa complexidade que é o transtorno bipolar, né? Para a gente não ficar restrito apenas ao humor. Então, o humor ele é um componente do transtorno bipolar, assim como todos esses componentes que a Karine citou, que são muito importantes e são um marco para a gente conseguir identificar algumas alterações cognitivas para a gente conseguir dar diagnóstico de transtorno bipolar, né? Exatamente. Então, acho que isso é um ponto. E mais importante, né, Má, que acho que por ser uma doença muito complexa, é isso que a gente fala também, que a doutora Deuss, né, que é uma das nossas referências aí no transtorno bipolar, que É, ela fala, né, cada bipolar tem sua bipolaridade, né, num isso, sentido de, também não é porque, eu vou ter necessariamente alteração em todos esses componentes, insônia, energia, talvez não, às vezes você vai ter, uhum, né, alteração de energia e, sei lá, de sono, outra, enfim, posso ter tudo, posso ter tudo. A gente sabe que geralmente vem um combinado aí de de muitas muitas coisas. coisas, mas não significa também que eu vá ter tudo. Por isso que isso é muito legal, porque as pessoas também têm muito essa ideia, né? Mas tal pessoa é bipolar e ela é assim, eu sou diferente. Claro, somos seres humanos diferentes, né? Então, Claro, cada pessoa tem, não significa que você vai ter alteração de tudo, ou tudo ao mesmo tempo, às vezes num episódio de uma forma, outro episódio de de outra. outra. Enfim, isso é importante. Perfeito, não concordo com você. Eu acho curioso também da gente trazer um pouquinho aqui para as pessoas que, embora o transtorno bipolar tenha episódios de humor, né? A gente vai falar um pouco dos estados puros, dos estados mistos, mas o transtorno bipolar ele é uma doença predominantemente depressiva, né? Então, assim, para a maioria das pessoas, claro que tem as suas exceções, a depressão ela é mais predominante. Então, muitas vezes eu vejo que pra gente, quando a gente recebe os pacientes em consultório, a maioria chega pra gente com quadros deprimidos, não em quadros hipomaníacos ou maníacos, né? Então a pessoa se sentindo deprimida, sem energia, se sentindo para baixo, mais melancólica, né? Com pensamentos negativos, muitas vezes aí pensamentos de morte e tudo mais. E aí a gente tem que fazer uma investigação muito importante para a gente identificar aí essa hipomania ou essa mania ao longo da vida da pessoa, porque senão a chance da gente dar um diagnóstico de transtorno depressivo unipolar é muito grande, né, Kai? Eu acho que corre um risco, assim, muito elevado se a gente não fizer uma investigação muito minuciosa, principalmente quando a gente fala da hipomania, né, que é mais difícil da gente identificar na vida da pessoa.
Eu acho que até esse é o motivo do transtorno bipolar tipo 2, por exemplo, ter um atraso diagnóstico tão Tão grande, grande. né? Chega a 15, 20 anos, né? Pensa, você Muito. 15, 20 anos é uma vida inteira sofrendo, né? Sem resposta, que a gente depois provavelmente chegue lá também para Uhum. falar, mas eu acho que esse é o grande motivo. Por quê? Porque realmente ele é predominantemente depressivo, né? Tem estudos que falam que se eu não trato, eu posso passar mais de 50% do meu tempo de vida deprimida, Deprimida. né? Uhum. Então, assim, é muito depressivo. E se realmente, se eu vou num profissional que não olha pra isso e que não pergunta, porque o próprio paciente também não vai perceber, né? Não. Ele vai confundir os períodos de hipomania como, eu fiquei bem, eu fiquei ótimo, eu tava maravilhosa, eu tava fazendo academia 3 vezes por dia e eu tava maravilhosa, e eu quero voltar para aquele jeito, Exato. né? E aí, quando deprime, é quando vai buscar. Então, por isso que é tão importante. Dentro de um quadro, né? É uma coisa que eu tenho pra vida, assim. Uhum. Sempre que um paciente chega com sintoma depressivo aqui, eu não posso deixar ele embora do meu consultório sem investigar Verdade. mania, hipomania. Né? Porque pode ser, e a gente sabe que a prevalência é grande, né? Não é tão Uhum. pequeno quanto as pessoas pensam. E, tá, vai ser muito perigoso, muito problemático? Não, na grande maioria das vezes não. Uhum. Só que eu vou atrasar mais uma vez o tempo Diagnóstico. o tempo de qualidade de vida desse paciente eu vou tirar, porque mais uma vez ele vai ficar enroscando sem resposta ou com evolução para sintomas mistos com algum antidepressivo, por exemplo. Então a gente precisa pensar Perfeito. muito nisso. Excelente, Ká. Eu acho que acrescentando nessa mesma linha de raciocínio, né, a gente está falando sobre ser uma doença predominantemente depressiva. Outro caminho que eu acho que é muito comum de aparecer em consultório pra gente é a hipomania mascarada de ansiedade, digamos assim, né? Então, o que que acontece? Os pacientes chegam no consultório relatando uma possível ansiedade, quando na verdade eles estão relatando sintomas do polo da ativação, que é da hipomania ou da mania. Então, relatam se sentir com os pensamentos mais acelerados, mais impulsivos, com dificuldade de sono, se sentindo muito acelerados à noite para dormir, né? Com a mente muito agitada, muito inquietos motoramente. Então, relatam como se isso fosse uma crise de ansiedade, né? Ou um sintoma de ansiedade. E quando a gente vai investigar adequadamente, a gente identifica ali os sintomas da hipomania ou da mania presentes e a gente vê que se trata de um transtorno bipolar não bem diagnosticado, né? Então, assim, são outros tipos de pacientes que também passam por esse mesmo caminho de anos aí sem diagnóstico, ou então vem aquele diagnóstico clássico de depressão com ansiedade, né? Ou depressão ansiosa e tudo mais. E aí a gente vai investigando e identificando que, na verdade, se tratava de um transtorno bipolar, principalmente do tipo 2, né? Eu costumo dizer para os pacientes que a ansiedade, ela é como se fosse uma febre, né? É muito Uhum. inespecífico. Isso. Tá, eu tô tendo febre. Eu acho que é uma coisa infecciosa. Não pode ser infeccioso, pode ser Isso. viral, pode ter até central, sei lá, alguma coisa nesse sentido, né? Uhum. Então, são coisas que a gente tem que entender. Por quê? Porque senão a gente não vai conseguir tratar adequadamente. Então, ter ansiedade, mais uma vez, também não significa ser um transtorno de ansiedade. Eu posso Isso. ter ansiedade em quase todos os transtornos Todos temos. psiquiátricos. Uhum. Né? Então, mais uma vez, a necessidade de investigar. Porque a chance de ser uma ativação dentro de um quadro do transtorno bipolar é enorme. E o que eu gosto de dizer para os pacientes para tentar diferenciar, né, Má, é sempre aquela coisa. A ansiedade pura, a ansiedade por si só, ela é uma coisa de preocupação. Preocupação. Tá? Ela pode É. estar dentro do transtorno bipolar também, no sentido de preocupação? Pode, não que Pode. não seja. Mas muita gente vem com inquietação. Que é Isso. diferente de ansiedade, que é De aquela ansiedade. coisa, meu cérebro tá a milhão, eu não consigo ficar parado, eu tô com o coração acelerado, eu tô angustiado, e isso, como que tá o pensamento? Tá vindo um monte de coisa aleatória, não, Uhum. né? Não tem nenhuma Não preocupação. preocupa. Vem 500 mil pensamentos ao mesmo tempo. Isso muito provavelmente é uma ativação, né? Não Isso. necessariamente. Claro que traz sintomas físicos, né? Porque tá te deixando mais inquieto, mas não necessariamente seja ansiedade. Perfeito, Ká. Eu gosto muito disso também. Eu acho que realmente a gente explicar que a ansiedade é uma preocupação, principalmente com o futuro, né? Com coisas que ainda não aconteceram, que estão por vir ou não estão por vir de alguma forma, e a pessoa acredita que vai ser um desfecho muito catastrófico, muito negativo, muito pessimista, que ela não vai conseguir transpor essa situação. E Sim, isso pode gerar sintomas físicos também. Então, a pessoa pode sim, sentir coração sim, acelerado, sim. sudorese, né? Respiração também acelerada, Aham, tremor. Então, pode causar esses efeitos. Mas como a Ká sim. falou, gente, a questão é, isso pode acontecer dentro do transtorno bipolar?
Pode, mas a Pode. maioria das vezes a gente vê que a descrição da ansiedade não é essa quando a gente questiona o paciente sobre o que ele diz que é ansiedade para nós. Então a gente precisa separar para a gente poder entender se realmente tem uma ansiedade acontecendo ali Isso. ou se é uma questão de uma ativação, né? De uma hipomania ou uma mania ali presente, E aí, tá? dentro do transtorno bipolar, né, a ansiedade dentro do transtorno, ela, na grande maioria das vezes, ela se resolve melhorando a estabilização de humor, Estabilização. né? Não com antidepressivo, diferente do que as pessoas pensam. Isso é importante. A fala da Karina é importantíssima, gente, porque o que acontece? Quando a gente vai no consultório e a gente tá falando só de, vamos colocar o mais simples, transtorno de ansiedade generalizada. A gente geralmente, quando entra nesse tipo de diagnóstico, é comum entrar os antidepressivos para poder ajudar nos sintomas ansiosos. Mas quando a gente está falando em transtorno bipolar, como a gente tem ativação aí misturada com depressão e tudo mais, é importante que a gente use estabilizador e não antidepressivo. Essa fala da Kai é muito importante, porque se a gente usar antidepressivo, a gente pode piorar, inclusive, esses sintomas da pessoa, né? Isso é Isso mesmo. importante. Isso mesmo. E aí, Kai, a gente está falando então que para a gente dar o diagnóstico então de transtorno bipolar, a gente precisa da presença da mania ou da hipomania. Então, acho que a gente precisa esclarecer um pouquinho para as pessoas o que então é a mania, o que é a hipomania. Vamos tentar diferenciar um pouquinho as duas também e falar dos critérios comuns que elas abarcam. E aí eu queria que você começasse, né, da forma que você preferir, para a gente falar um pouquinho de alguns sintomas e a gente vai discursando um pouquinho de cada sintoma à medida que a gente for falando, explicando para eles. Acredito que possa ser dessa forma também. Sim, sim. Eu acho que explicando só a diferença entre mania e hipomania, para Perfeito. depois entrar no diagnóstico, talvez seja mais fácil, Perfeito, né? tá. A mania, ela é um episódio de um. Eles trazem, né, quando você vai procurar nos livros ou em algum lugar mais resumido, do humor elevado, geralmente. Mas é aquilo, é um episódio de extrema energia e dentro daqueles todos os elementos, né, os outros elementos que a gente fala, em que a pessoa ela realmente fica extremamente é, que eu posso usar a palavra diferente do que ela é mesmo, né? Uhum. Ela fica com aumento de impulsos, claro, cada pessoa é uma pessoa, mas geralmente aí com aumento de impulsos, ela pode ficar extremamente hipersexualizada, ela pode ficar extremamente irritada e, enfim, agressiva. Ela fica muitas vezes, né? Eu tenho pacientes que já passaram assim dias sem dormir e ótimos, maravilhosos, né? Então mexe com tudo isso de uma forma muito expressiva, né? E ela tem, para a gente considerar que é mania, ela tem que ter um prejuízo funcional muito importante ou ter uma hospitalização. Uhum. E aí, para a gente fechar um episódio, pelo menos 7 dias, né? Uhum. Caso tenha hospitalização, caso seja mais grave, não precisa nem dos 7 dias. Sim. Isso é uma mania, Perfeito. né? Eu costumo dizer que a mania é aquilo, né? Mesmo uma pessoa que não é da área da saúde, que não é da saúde mental, mesmo uma pessoa que não entende nada, ela vai olhar para o paciente, ela vai entender que não tá legal, que tem alguma coisa diferente. Porque ela Isso. realmente é muito clara, né? Uhum. E geralmente também uma diferença, a mania ela pode vir de uma forma bem súbita. Às vezes os Uhum. pacientes falam, né? Ó, de um dia para o outro a pessoa tá assim. Mudou. Uhum. Mudou, exatamente. A hipomania, ela já não é tão simples assim, mas para simplificar, é como se fosse uma mania mais sutil, Uhum. né? Então são alterações aí do humor, do sono, do pensamento, mas de uma forma mais sutil. Na grande maioria das vezes não traz um prejuízo assim muito evidente, né? E aí a gente precisa de pelo menos 4 dias para poder considerar um episódio hipomaníaco, né? Então, 4 dias da pessoa mais, talvez mais acelerada, com diminuição da necessidade de sono, com aumento de impulsos. Às vezes tem paciente que fala assim, nossa, parece que eu fico assim, eu saio da depressão e eu fico, parece que eu nunca tive depressão na minha vida, eu tô Uhum. ótimo. E aí fica, ela não necessariamente dura só dias, né? Pode Perfeito. durar dias, meses, anos. Enfim, é super complexo isso, mas é mais ou menos desse jeito. E a Desse depressão jeito. não precisa nem falar, né? Não. E aí eu acho que é legal, Kai, eu brinco um pouquinho com os meus pacientes, né? Eu gosto de uma forma meio lúdica de falar que a mania é como se fosse um tsunami, invade todo mundo. Isso, Então todo mundo vai isso. sofrer as consequências da mania. Quem conhece, quem não conhece a pessoa, o vizinho, todo mundo vai ver que tem uma coisa muito errada acontecendo. Agora, a hipomania, eu falo que é como se fosse uma onda grande que só quem entra no mar vai sofrer dessa onda, Leva um né? caldo, né? Só quem Leva leva o um caldo, caldo, né? Bem isso mesmo. exatamente. Que é só quem convive com aquela pessoa que vai perceber essas alterações e essas nuances que vão ser apresentadas pelos sintomas da hipomania. Mas agora trazendo um pouquinho da questão da sintomatologia, né? Uma das coisas que a gente começou, inclusive, falando sobre a mania e sobre a hipomania é a alteração na cognição, então no pensamento. É muito comum que a gente veja, né, dentro dos quadros hipomaníacos, dificilmente
justamente esse é um dos sintomas que não aparecem, né? Pode não aparecer, mas é um dos sintomas mais clássicos. É o que a gente chama de velocidade do pensamento, aumento na intensidade, na frequência do pensamento, com a fuga de ideias, né? Então, aquele pensamento que vem em grande quantidade na cabeça, de assuntos aleatórios, como a Ká comentou alguns minutos anteriores. Então, você vai pensando vários assuntos diversos na cabeça e muitas vezes você não tem linearidade no raciocínio. Então, você começa com um pensamento, esse pensamento gera um outro pensamento, que gera um outro pensamento, e aí um pensamento vai puxando o outro com vários assuntos adversos. Então, você não consegue ter uma linearidade no raciocínio. Isso é muito comum de acontecer em pacientes bipolares em fases de mania e de hipomania, né, Ká? Isso. O pensamento, ele vem de uma forma, né? Ele inunda mesmo, né? Inunda. Voltando para as obras, né? Ele inunda e aí o paciente ele traz, né? Nossa, eu penso em tudo, mas eu não penso em nada. Isso. Né? Eu penso em tudo, vem tudo na minha cabeça, mas eu não consigo organizar. Claro que tem pessoas que têm nos episódios hipomaníacos aí um aumento importante de produtividade, né? A pessoa fica mais, mas na maioria das vezes isso não se sustenta, né? Eu brinco com os pacientes, eu falo, gente, o nosso cérebro, ele pifa. Simples assim. A gente não consegue ficar que nem. Tem paciente que fala, eu quero ficar na hipomania. Gente, se desse, Uhum. até eu ia querer, né? Ficar no episódio hipomaníaco. Porque é gostoso, né? Claro, se não for com características Dano. mistas, né? Que a gente vai Uhum. chegar depois. Mas é gostoso. O problema é que o cérebro ele vai cansar Uhum. e ele pifa, então não dá. É muita energia, né? É É. muita aceleração. Uma hora o cérebro ele cansa. Então muita gente fica mais produtivo, mas a grande maioria não. Uhum. É uma aceleração de pensamento que traz sofrimento, que traz angústia e que não é funcional. Porque de Exato. fato, né? É o que eu sempre falo. Na ansiedade não é diferente, né, Má? Se eu Não. penso, eu não consigo focar. Se eu não consigo Exato. focar, eu não consigo guardar, então eu não memorizo. Então, eu não aprendo. Simples assim. Né? Eu acho Exato. que é mais ou menos nessa linha de raciocínio. E os pacientes Perfeito. trazem muito isso, né? A questão do pensamento, ela vem de uma forma muito comum mesmo. Comum. E aí é justamente onde eles confundem com a ansiedade, né? Que eles dizem que estão se sentindo ansiosos. Uhum. E é muito comum que dentro dessa questão da fuga de ideias e dos pensamentos acelerados, que a gente observe um aumento também da distraibilidade, né? Então os pacientes ficam muito mais distraídos, sem foco, sem conseguir sustentar a atenção, justamente por essa velocidade muito intensa de pensamentos. Então, é outra confusão diagnóstica que aparece, eu acho que no consultório pra gente, é o famoso TDAH, né? Então eu falo aí que eu tô desatento, não consigo focar, não consigo prestar atenção, porque eu tô muito ansioso, e aí vai misturando ansiedade, TDAH, uma série de coisas, quando na verdade é tudo sintoma da ativação. Eu acho que a distraibilidade é muito importante da gente falar, porque é um sintoma muito comum que aparece aí também nos quadros maníacos e hipomaníacos, justamente em função dessa alteração cognitiva, né? Sim. E entrando na questão do TDAH, né? Mas as pessoas, elas têm muito essa dificuldade. E é aquilo também, né? Ah, eu vejo no Google, eu vejo não sei onde. É muito mais fácil também eu falar que eu tenho TDAH do que eu falar que eu sou bipolar. Né? A Bipolar. gente sabe disso. A gente sabe do peso que pode ter o diagnóstico. Não deveria, mas tem. A gente sabe que tem. Então, é muito isso. As pessoas entendem que é TDAH, é isso, é aquilo. E aí chegam pacientes, às vezes, com 5 diagnósticos. Nossa, a pessoa tem TDAH, a pessoa tem ansiedade, a pessoa tem depressão, a pessoa... Gente, se tem esse tanto de diagnóstico, olha com calma, porque a chance de estar dentro do transtorno bipolar, eu sempre falo para os pacientes, o transtorno bipolar ele é muito heterogêneo, Isso. cada pessoa. Então, assim, quando você começa a ver um monte de soma de diagnósticos, olha para isso, porque a chance de ser o transtorno bipolar é É. enorme. Então é muito comum isso. O paciente chega com 500 coisas, aí chega no TDAH, aí quer passar, né? O pessoal passa psicoestimulante, aí eu pioro ainda mais. Meu Exato. cérebro já tá acelerado, eu vou colocar um psicoestimulante, vou dar mais energia, e aí Exato. eu vou ficar pior. Exatamente, perfeito. Eu acho importantíssimo isso. Então, falamos aqui, ó, gente, de fuga de ideias e pensamentos acelerados e distraibilidade. Outro sintoma, terceiro sintoma é a impulsividade, que a Ká começou falando no início da live. Essa impulsividade, ela pode ser direcionada para várias coisas da vida da pessoa. E como a Ká falou, cada bipolar tem a sua bipolaridade. Então, não é porque a gente está citando alguns sintomas aqui que você vai ter todos os sintomas que estão citados. A maioria dos bipolares vai ter sintomas distintos. Então, na impulsividade, por exemplo, a gente vai observar
algumas vezes, em algumas pessoas, aumento para gastos, por exemplo, então gastos financeiros, né? Então a pessoa vai gastar uma quantidade de dinheiro maior do que ela poderia gastar. Na Maria, por exemplo, é muito comum a gente ver o paciente, inclusive, adquirir dívidas enormes, né? Ele perder as contas aí do quanto que ele está gastando. Já na hipomaria, a gente vai ver uma coisa um pouco mais contida, que é o paciente, ele gasta mais do que ele deveria, mas ele não chega a se endividar. Ele está sempre apertadinho no final do mês, ou não consegue guardar dinheiro aí para investir, para alguma coisa assim, ele está sempre gastando um pouco a mais. Então a gente vai ver esse como um sintoma possível da impulsividade. Outro sintoma possível da impulsividade a gente vai ver para comida. É muito comum o paciente bipolar comer muito, né? Então entrar aí e achar que tem um transtorno alimentar ou algum tipo de compulsão alimentar, quando na verdade é uma impulsividade presente aí acarretada pelo transtorno bipolar. Tem outros pacientes que vão direcionar isso para bebida alcoólica, para tabaco, né? Então fazer vícios, jogos, né? Então podem ir para outro direcionamento, sexo também, né? Então aumento de libido. Então a gente tem essas possibilidades no quando a gente vai relatar o aumento da impulsividade, né, Cá? Não sei se você quer falar um pouquinho disso também. Sim, mais uma vez, né? Cada pessoa é uma pessoa. Mas quando a gente percebe, né, que eu mudo o meu jeito, né? De repente eu tô numa fase mais desligada, mal, e de repente eu começo a querer, eu quero comprar tal coisa, eu quero comprar isso, eu quero comprar aquilo. Ou, minha libido aumenta muito fora do normal. Ou eu quero presentear, a gente vê muito isso, das pessoas quererem Uhum. presentear, É, né? Eu quero presentear não sei quem, ou eu quero doar. Eu vou doar todas as minhas minhas roupas. Eu já roupas. tive paciente assim, não preciso de nada, eu vou doar todas as minhas roupas. A gente precisa olhar para isso, né? Nos impulsos, é isso que a gente diz. Não Uhum. todo mundo vai ter isso, né? É o que você falou, numa mania, ok. Já vi paciente, por exemplo, comprar apartamento sem poder, né? Exato. Comprar carro, trocar de carro sem poder, depois ter que fazer documento para explicar que a pessoa estava em crise. Aí vem junto a grandiosidade, aquela coisa. Mas na hipomania, realmente é o que você falou. Tem gente que faz dívida, acaba que, nossa, eu tenho paciente que às vezes fala, putz, eu comecei a dar uma estourada no meu cartão. Não é aquela coisa que perde o controle, mas tá gastando, é o que Uhum. você falou, fica sempre apertado. Então, isso a gente precisa olhar, porque a questão dos impulsos também é uma coisa muito comum, cada um de um jeito. E para comida, né, acho que a gente tem que trazer um alerta especial, porque vem muito aquelas coisas de, eu tô engordando, a culpa é do remédio, para quem tá É, tratando, né? isso. Eu brinco com os pacientes, eu falo, coitado do remédio, O viu? remédio. Falo pra ele, né? E não, a gente sabe, né, que o transtorno bipolar, até porque é uma doença inflamatória, enfim, a gente tem todo esse contexto, ele está extremamente relacionado à obesidade e a ganho de peso. Sim. Seja pela questão inflamatória, seja pela questão dos episódios aí, muitas vezes, de ativação fazerem compulsão alimentar. Então, não joguem a culpa em cima do coitado do remédio, tá? Tem alguns medicamentos que podem, de uma certa forma, aumentar o apetite. Até pode, mas Uhum. não costuma ser nada expressivo. Se a gente está Expressivo. estável e a gente está bem, a gente consegue fazer uma alimentação mais equilibrada, a gente consegue fazer atividade física e, consequentemente, a gente consegue controlar o peso, entendeu? Exato, perfeito. Eu achei excelente isso, Caio. Isso é muito importante da gente Então, discernir, porque pega muito isso. pega muito. Eu acho que essa questão do medicamento, como você falou, mesmo que tenha algum ganho de peso, não é expressivo, é o que você falou. A pessoa não vai ficar obesa por causa de medicamento. Isso não existe. Então é bem importante da gente frisar isso, porque as pessoas elas têm algum tipo de estigma ainda com relação à medicação, quando na verdade é a própria doença que está fazendo ela a Sim, comer mais, né? Então eu sim, acho que sim. isso é importante. E mesmo que seja É, do remédio, né, existem formas da gente driblar isso sim. e da gente controlar. Então, assim, não desistam. Eu sempre falo isso para os pacientes, não desistam do tratamento por conta de uma dificuldade que a gente consegue resolver, né? Uhum, Tem uhum. todo um contexto e dá para melhorar. Perfeito, concordo. E outro sintoma que é muito comum da gente observar e que passa desapercebido por muitos bipolares, porque eles não sabem que é sintoma, é o aumento da atividade direcionada, né? Então a gente vê os pacientes com aquele famoso hiperfoco, aquela obstinação em alguma atividade, alguma pessoa às vezes, ou um objeto, então eles ficam muito Sim. fissurados por aquela demanda. E isso pode ser para várias coisas da vida que muitas vezes passa batido, por exemplo, no trabalho. Tem pessoas que ficam obstinadas por trabalhar. E aí sai aquele famoso diagnóstico de burnout, ou porque é workaholic, e a gente vai ver que não é isso, que na verdade é um aumento da atividade muito elevado ali naquele momento, né? Às vezes vai para estudos, tem gente que ainda vai para estética, vai para atividade física, malha muito, né? E faz muito exercício. Tem pessoas que ficam obstinadas com internet, com jogos, né? Ou às vezes tem gente que faz procedimento estético, tatuagem, né? É Tatuagem muito comum é esse muito tipo, comum. né?
política, né? Em épocas aí de Política, política a gente percebe muito, religião também, religião. né? A pessoa, eu tenho uma paciente que ela sempre fala, meu, quando eu tô mais ativada, né, ela tem essa clareza agora, depois de Legal. muita psicoeducação, ela fala, meu, eu tenho vontade de entrar nos grupos, eu tenho vontade de brigar com os outros por causa de política, eu não aguento, aí eu fico, não, calma, você se acalma, porque realmente é um impulso mesmo, né? E a pessoa É. entra e ela não aceita, e ela se revolta, e ela se irrita, e acaba que se expõe, né? Eu sempre falo, se tiver ativada, calma, respira, muda o foco, vai para outro lugar, pensa em outra coisa, senão você vai se expor e vai se arrepender depois, não vale a pena. Exato, perfeito. Então, acho que o aumento da atividade direcionada, gente, é uma coisa muito importante da gente pensar e a gente avaliar, porque é uma obstinação. Então, é aquela coisa que você fica fissurado naquela determinada atividade, ou naquela pessoa, ou naquele objeto. Então, você fica vivenciando de tudo daquilo. Então, por exemplo, se a pessoa está viciada em atividade física, por exemplo, está obstinada com isso, ela vai comprar roupa da academia, ela vai ver vídeos no YouTube sobre atividade física, ela vai buscar o melhor personal, ela vai mergulhar de cabeça naquele assunto. Então, é uma coisa que a gente vai ver que muda muito, inclusive, a forma como a pessoa está vivenciando a vida dela, porque vai girar tudo em função daquela atividade, né, Cá? Isso mesmo, Então, eu isso acho que mesmo. E esse é um eles ponto. trazem isso mesmo, né? Eles falam, eu só consigo pensar nisso. Eu durmo, Isso. eu até sonho. Então, claro que tem muitos que nem conseguem dormir, né? Mas eles falam, eu durmo, eu até sonho com esse assunto. Que eu Uhum. tô, às vezes, jogo mesmo, né? Que eu tô jogando e. Porque o cérebro não Não desliga, né? Não tem desliga. como. Não tem como, exatamente. Então, atividade direcionada acho que é um sintoma importante da gente falar. Outro sintoma que a Ká falou no começo da live, que a gente vai falar da hipomania e da mania, é o sono alterado. No sono alterado, a gente tem duas vertentes, né, Ká? A gente tem a ativação noturna e a redução da necessidade do sono. Eu vou deixar para cá explicar para vocês a diferença. Isso. O pessoal traz muito o termo de insônia, e não é. Na realidade, não é, né? A insônia, só para diferenciar um pouco, acho que é importante, a insônia é aquilo. Eu não consigo dormir, e no outro dia eu acordo, tô cansada, tô só o pó, né? Porque eu não consegui dormir. No transtorno bipolar, a gente tem a questão da ativação noturna, então é aquilo. De manhã eu tô só por Deus, né? Péssimo, me arrastando. Vai chegando no fim da tarde, fim da noite, os pacientes eu trago, faz até faxina se precisar, né? À noite faz faxina, troca móvel de lugar, porque realmente o cérebro. E aí tem muita gente que fala às vezes, porque eu sou noturna. Muitas vezes isso não é ser noturno, isso é sintoma, né? Isso. Porque o natural é que o nosso cérebro acorde disposto e vá deitar à noite cansado. Uhum. É o óbvio, né? O É, biológico, vamos dizer assim. E aí a pessoa ela tem essa ativação e ela fica mais ativada, obviamente ela vai conseguir dormir muito mais tarde e no outro dia ela tá péssima. E aí, a diminuição da necessidade de sono é o que o próprio nome diz. A pessoa ela não precisa, ela não sente necessidade de dormir. Então, tem pacientes em mania, por exemplo, que eu já vi dormir assim 2 horas à noite. E acorda como se nada tivesse acontecido. sim. Outros passam a noite em claro, né? Então, e essa questão do sono, eu trago muito para os pacientes no sentido de é um radar importante pra gente, sabe? É uma coisa que a gente consegue ver, a própria família consegue ver muito. Ó, o paciente tá entrando em crise, ele tá dormindo menos, ele tá indo dormir mais tarde, ele tá acordando mais cedo, ele tá um pouco mais ativo. Isso já é um sinal. Mais uma vez, não é todo mundo que tem, tá? Eu tenho pacientes que fazem episódios de pulmonia e dormem lindamente 8, 9 horas por noite, tá? Verdade. Isso é Mas verdade. não é uma Não regra, é uma né? regra. Mas é muito comum, é muito Uhum. comum. Perfeito. E essa questão da ativação noturna, como a Karine está falando para vocês, é uma coisa curiosa que geralmente quando acontece esse atraso na fase do sono, né, de manhã você está se sentindo mole, cansado, sem energia, aí à noite vai aumentando a disposição e a energia, é a hora que você vai começar a fazer um monte de coisa. Então é a hora que você vai querer trabalhar, vai querer fazer os seus projetos, criar suas ideias, vai querer estudar, vai querer ficar vendo televisão até tarde, tipo série, filmes, né? Mexendo no celular na internet, pesquisando coisas, buscando coisas, vendo Instagram. Então, fazendo alguma coisa, porque a ativação noturna ela dá esse aumento dessa energia no final da noite e te provoca a fazer coisas, a fazer atividades. Então, quer arrumar o guarda-roupa, como a Karine falou, quer tirar todas as roupas do ar. Então, você vai mexer em tudo que for possível ali naquele instante para você canalizar essa energia de alguma forma. Sim, sim. E isso não é saudável, gente. Embora muita gente fale assim, eu sou noturno, não existe isso.
ninguém é noturno, né? A gente hoje tem dentro do ciclo circadiano pessoas que são vespertinas ou pessoas que são matutinas. Noturno, ninguém é noturno, a gente não é uma corujinha. Tem até uma colega minha que ela fala, se você fosse noturno, você não ia precisar acender a luz à noite para poder andar pela casa. Então, Verdade. assim, Boa, faz sentido, né? Eu boa. acho que é mais ou menos por aí. Então, a gente não é. Então, essa questão do sono, ela é muito importante para a gente investigar essa possibilidade de mania e hipomania. Eu acho Tá. que o último sintoma que ficou faltando da gente falar dos critérios diagnósticos é quando a pessoa fica mais falante que o habitual, né, Cá? Então, acho que é um ponto bem curioso, porque a gente não percebe também o quanto que essa questão da velocidade do pensamento aumentado, a fala tem dificuldade de acompanhar aquilo que a gente está pensando. Então, você vai ver que muitas vezes você atropela o outro na hora que está falando, você troca as palavras na hora que está falando também, aí gagueja uma palavra ou outra. Então, é uma velocidade muito grande, né, Cá? É, e fala, às vezes, né, até pela questão de perder um pouco a timidez, né? Tem gente que fica um pouquinho mais Mais expansivo, expansivo. além de falar mais, acaba falando, às vezes, né? Eu tenho um paciente que fala, gente, eu falei a minha vida inteira pra uma pessoa que eu nunca vi na vida. É Porque isso tava mesmo. acelerado, entendeu? Então, Tava assim, acelerado. são sintomas que são muito, muito comuns mesmo e que a gente precisa olhar. E, de fato, isso que você falou, né? De não acompanhar é muito comum, né? É como se não conseguisse organizar mesmo, né? Eu penso numa velocidade tão grande que eu realmente não consigo. E eu gaguejo e aí some as palavras, porque o pensamento tá lá e eu tô falando aqui. E eu tô É, tentando, né? E eu tô acelerado e eu não deixo as pessoas falarem. Aí, às vezes, vem essa questão do senso de grandiosidade, de aumento do senso de razão. Aí, né, que pode acontecer também. Aí eu fico pode. mais hostil, um pouquinho mais snob, às vezes é a palavra, que é uma Isso. coisa, inclusive, que as pessoas confundem muito com personalidade, né, Má? Tipo, porque Personalidade. a pessoa é chata, porque a pessoa se acha. Gente, não, às vezes ela tá em crise mesmo e ela tá mais grandiosa, Grandiosa. um pouco mais grandiosa. Isso pode acontecer. Exato. E eu acho que uma coisa importante para a gente falar da mania e da hipomania, e a gente vai definir isso um pouco nos episódios também, é que o humor da mania e da hipomania, dependendo se ele for puro ou misto, difere um pouco, né, Cá? Então, assim, se for um humor mais puro, a gente vai ter a presença da euforia, que é exatamente isso que a gente está falando. A pessoa vai se sentir mais disposta, mais enérgica, vai querer fazer mais coisas, e vai criar, e vai acontecer, vai se sentir bem com ela mesma, porque vai se sentir com a autoestima inflada, grandiosa, enfim. Mas o mais comum que a gente vai observar, que infelizmente não é essa linha de raciocínio, é a irritabilidade, que é o estado misto. Então a gente vai observar a presença do humor irritável sendo predominante quando a gente vai investigar uma mania, uma hipomania. Então é muito importante da gente pensar aqui também que quando a gente está investigando um episódio maníaco e hipomaníaco ao longo da vida da pessoa, a gente não procure só a euforia, a gente procure também a irritabilidade, né, Cá? É, a Rita, inclusive tem alguns estudos trazendo, né, que a chance da gente ter mais episódios mistos é Maior. maior do que puros, né? Então, realmente, é uma coisa que muita gente traz. Eu já ouvi até profissional falando isso, viu? Ah, mas nunca teve euforia. Mas não precisa ter euforia, Euforia. né? Aliás, é muito mais comum que venha mesmo a irritabilidade, essa coisa da pessoa ficar mais reativa. Uhum. Então, é aquela pessoa que percebe, por exemplo, que começa a querer correr mais no trânsito, que começa a arranjar briga no trânsito porque tá irritada, que arranja briga com tudo em casa, que implica com tudo que tá acontecendo. Né? Esses dias atrás, uma paciente falou, ela falou, gente, eu cheguei na minha casa, eu lembro que eu acho que ela tinha pedido pro filho fazer uma coisa assim, boba, assim, pediu pro filho varrer. E aí o menino pequeno não fez, né? Ela tinha saído e a hora que voltou, ela começou a jogar os copos no chão, quebrar as coisas porque ele não tinha varrido. E depois ela voltou, ela falou, gente, ele é uma criança, né? Como que eu tô. Enfim, Desse então jeito. é o nível, né? Então a grande maioria das vezes vem nesse sentido de irritabilidade, na mania de disforia, até que a gente chama, né? Que Uhum. realmente é uma agressividade absurda, são Absurdo. aqueles pacientes que realmente Parte pra agridem. é, cima. eu falo que esse é o caso, né, do transtorno. O pessoal acha que todo mundo que tem transtorno bipolar vai matar alguém, pelo amor de Deus, Não é por aí. né? Em Não. casos raros de uma disforia importante, aí sim, é uma energia tão Uhum. grande que ele é Sim, capaz até de matar. Mas isso também é raro, tá, gente? sim. O transtorno bipolar tipo 1 é relativamente raro. Raro. Episódios de disforia tão intensa também são Uhum. raros. Então, mas pode acontecer, porque é muita agressividade, né? Uhum. Nas enfermarias, né, a gente, obviamente, tem pacientes com que há necessidade de hospitalização. Então, Então, são pacientes que às vezes eles vêm pra cima mesmo, assim, sabe? perfeito. Porque é um nível, é uma energia, um nível de irritabilidade absurdo. Absurdo. Perfeito. E uma coisa que é
curiosa também dentro da mania e da hipomania, né? A gente estava falando de tsunami versus onda grande de quem entra no mar. Eu acho que uma coisa legal para a gente explicar também para as pessoas, a Karine estava falando sobre a questão da hospitalização na mania, que se faz necessária muitas vezes, na hipomania isso já não acontece, é a gente observar sintomas psicóticos, né, Cá? Então, assim, a psicose ela vai acontecer nos casos de mania, não é para todo mundo, então isso pode vir a acontecer, mas já na hipomania isso não acontece. A gente só corre o risco de ter psicose quando a gente fala na depressão dentro do transtorno bipolar do tipo 2, mas na hipomania não pode acontecer, porque se acontecer a gente já tá falando de uma mania, né, Considera Cá? mania, exatamente. Eu considero mania. E isso é uma dúvida que o pessoal tem muito, até no sentido de, ouve voz, já viu vulto, então é esquizofrênico. E não, Uhum. né? Os sintomas psicóticos, eles podem estar dentro de vários transtornos dentro da psiquiatria. E na mania é super comum, Comum. né, acontecer o sintoma psicótico. Aí, tendo uma hipomania, se tem sintoma psicótico, aí a gente considera mania e muda, né? E já vai para o transtorno bipolar tipo 1. Tipo 1, perfeito. Então, acho que a gente conseguiu trazer os sintomas todos, né? Falamos de distraibilidade, falamos de impulsividade, falamos de atividade direcionada ao objetivo, falamos de pensamento acelerado, de sono mais falante, falamos vários sintomas aqui para vocês conhecerem um pouco do que é uma mania e uma hipomania. E agora eu queria que a gente trouxesse para eles também, Cá, falasse que existem diferentes tipos de transtorno bipolar, né? Você comentou bastante sobre o quanto cada bipolar tem a sua bipolaridade, então a gente falou sobre a importância da gente saber que cada paciente vai apresentar os sintomas de uma forma diferente. Então não é todo mundo que vai ter impulso para compras, por exemplo, não é todo mundo que vai ter aumento de libido, não é todo mundo que vai ter alteração de sono. Então é importante a gente saber que cada bipolar tem a sua apresentação, tem a sua forma da apresentação dos sintomas acontecer. E a gente tem diferentes tipos, então, de transtorno bipolar, né? A gente tem o transtorno bipolar do tipo 1, o tipo 2, o ciclotímico e os outros tipos de transtorno bipolar dentro de acordo com o DSM. Você quer começar a falar um pouquinho, Cá? O transtorno bipolar tipo 1, ele é caracterizado, né? Pra gente ter o diagnóstico, a gente precisa ter pelo menos um episódio de mania, né? Então, diferente do que as pessoas pensam, pra gente fazer o diagnóstico do transtorno bipolar tipo 1, a gente não precisa ter depressão. Perfeito. Porque existem pessoas, é raro também, mas existem pessoas que só fazem mania, que não deprimem. Isso pode acontecer. Então, esse é o diagnóstico, né? Teve um episódio maníaco, transtorno bipolar tipo 1. O transtorno bipolar, a gente precisa ter pelo menos um episódio hipomaníaco e um episódio depressivo ao longo da vida, né? Então, claro que a gente sabe que quem dera, né? É mais fácil ter um hipomaníaco e 500 Depressivo. depressivos, né? Infelizmente. Mas tem que investigar porque a ciclotimia, ela é até difícil de fazer o diagnóstico de uma forma geral, né? Porque é aquilo, você precisa ter pelo menos 2 anos de sintomas, você precisa ter sintomas tanto da mania quanto da hipomania quanto da depressão, mas às vezes não consegue fechar os critérios para considerar um episódio. Então, às vezes a pessoa não fica 4 dias, às vezes a pessoa não fica 15 dias, né? Porque para depressão a gente considera pelo menos 15 dias para fazer o diagnóstico de um episódio depressivo, mas ela tem sintomas, só que não preenchem todos e por pelo menos 2 anos. E se eu não me engano, agora me fugiu, acho que são pelo menos 2 meses de sintomas contínuos. Eu acho que são pelo menos 2 meses, Pelo menos Cá. 2 meses, né? Me fugiu Uhum. esse último detalhe. Deixa eu até confirmar aqui para não falar besteira. Mas eu acho que é Quer por ver? aí mesmo. Né? Então, o tipo 1, como a Karine falou, pode fazer mania e depressão ou só mania, que a gente estava explicando agora para vocês a diferença entre mania e hipomania, a gente acabou de explicar. O tipo 2, ele vai fazer hipomania e depressão. Então, se ele não fizer depressão, ele não é tipo 2, então precisa fazer depressão e hipomania. O ciclotímico, ele vai ter sintomas da hipomania e sintomas da depressão, e não necessariamente ele vai fechar os critérios diagnósticos exatos para um episódio hipomaníaco ou para um episódio depressivo. E a Cá estava consultando aí, você consultou, Cá? Na verdade, é que fala que os sintomas eles têm que estar presentes pelo menos em metade do tempo e sem intervalos livres de sintomas por mais de 2 meses. Mesmo. Então, se fica muito tempo sem sintomas, às vezes não considera. Não considera. Mas na prática, né? Perfeito. Na prática é bem difícil É de bem ver dessa difícil. forma. Também acho. E o ciclotímico, Cá? Perdão, os outros tipos de transtorno bipolar, como é que São geralmente a aqueles gente casos coloca? que não se encaixam, mas que têm alterações importantes do humor, né? De uma forma geral. Então, às vezes, a pessoa ela não se encaixa muito em tudo isso, mas essas alterações de humor dela trazem Acontece. prejuízo, né? Trazem um tipo de disfuncionalidade. Então, a gente precisa olhar para isso e muitas vezes a gente pensa. E eu falo muito para os pacientes no sentido de por que é tão importante a gente pensar no diagnóstico?
Vai mudar a sua vida o diagnóstico do transtorno bipolar de alguma forma? Óbvio que não, né? Não vai mudar quem você é. Mas é porque realmente entra aquela questão do direcionamento do tratamento, né? Então, por exemplo, nesses casos, é um TAB SOE que a gente fala, né? Isso. Outros transtornos, às vezes pessoas que tenham, por exemplo, episódios depressivos muito recorrentes e não sustentem. A gente pensa, às vezes, em uma possibilidade de ser no sentido de guiar para entrar com a estabilização de humor. É basicamente para Uhum. isso que a gente pensa no diagnóstico, né? Perfeito. Para guiar o É tipo, tratamento. por exemplo, essa questão dos outros tipos de transtorno bipolar, gente, é o que acontece, é que às vezes o paciente não vai se encaixar no diagnóstico nem de tipo 1, nem de tipo 2, nem de ciclotímico, mas ele apresenta características de um paciente bipolar. Então, por exemplo, um paciente que só faz hipomania ao longo da vida e nunca deprimiu. Ele não pode ser tipo 2, ele não pode ser tipo 1 e não pode ser ciclotímico. Então, ele entra em outros tipos de transtorno bipolar. Eu tive uma paciente que ela só fez hipomania ao longo da vida toda. Foi Ah lá. super difícil da gente fazer um diagnóstico, porque realmente a gente não encontrou depressão nem nada, e eu identificar essa hipomania recorrente nela também foi difícil, Sim, mas foi o caso, medicou, né, ficou bem, estabilizou tudo certinho, mas é um caso raro, mas acontece. Então, assim, aí sim, entra nessa classificação de outros tipos de transtorno sim. bipolar, né? Sim. E de prevalência, né, mas só para as pessoas terem uma ideia, que acho que é importante, né? Vou falar mais do tipo 1 e do tipo 2 que acho que é o que é mais comum, né? Uhum. Mas o tipo 1 ele é 1% em média da população, então é bem Bem pouco, por isso que a gente fala que é raro, assim como a esquizofrenia, não é uma doença tão comum. Uhum. E do transtorno bipolar tipo 2 tem alguns estudos que trazem que pode chegar até 10% de prevalência Muita na gente, população, né? então é muita gente, né? Tem muita gente aí que realmente está sendo tratada para quadro depressivo recorrente ou para quadro não sei o quê, e é transtorno Bipolar. bipolar. Então a gente precisa olhar para E isso. quantos não diagnosticados, né, Cá? Quantas pessoas ainda que. Exato. Isso aí é uma estatística que a gente sabe dos diagnosticados, imagina os não Exato. diagnosticados, né? Então é Exato. muita gente mesmo, Exato. principalmente pacientes bipolares do tipo 2, como ela falou, então é muito Uhum. comum. Isso. E nesse processo, gente, desses tipos de transtorno bipolar, dentro do transtorno bipolar acontecem os episódios. Então a gente vai ter os episódios que a gente chama de puros, que são clássicos, e tem os episódios que a gente chama de mistos. Eu vou deixar a Ká começar a falar um pouquinho sobre isso para vocês e eu vou conversando junto com ela. Os episódios puros, né? O que a gente sempre fala é o que a gente falou. É aumento de energia. Eu brinco que é como se fosse tudo bom, entre aspas, ou Uhum. tudo ruim, Foi tudo né? No ruim. sentido da depressão. Ou eu tô completamente deprimida e eu tô sem energia, sem nada, caída, mal, desanimada, ou eu tô lá em cima, maravilhosa, linda, sem sono, sem cansaço, né? Esses são os episódios puros. E os mistos, que são muito mais comuns, é quando a gente tem uma mistura de sintomas dos dois polos, né? Uhum. Então eu vou considerar uma depressão mista, quando eu tenho a prevalência de sintomas depressivos, mas dentro disso eu tenho alguns sintomas de ativação, tá? E a depressão mista, ela não necessariamente seja só no transtorno bipolar, viu? Existe depressão mista unipolar, com características mistas, Uhum. a hipomania mista, que é aquilo, que eu tenho predominantemente sintomas de hipomania, mas alguns sintomas depressivos juntos. E aí os quadros mistos são os que denotam maior gravidade pra gente, né? Porque é aquilo, por exemplo, a depressão mista que eu sempre falo para os pacientes. Eu tô muito mal, mas eu tô cheia de energia. E é isso que vai aumentar o risco de automutilação, é isso que vai aumentar o risco de suicídio. Então a gente precisa pensar muito nisso e trabalhar muito, tratar muito bem isso. Porque é o que traz aí mais risco pra gente, infelizmente. Perfeito. Eu gosto muito da ideia do disjuntor de estágio de futebol, Cá. Eu falo assim para as pessoas que quando a gente está num episódio de hipomania e mania pura, a gente liga o disjuntor. Então tá tudo ligado, tá tudo para cima, energia tá para cima, pensamento tá para cima, prazer tá para cima, motricidade tá para cima, tá tudo para cima. Quando a gente entra em depressão pura, o disjuntor ele cai. Então é Exato. basicamente você não tem energia para nada. Então você fica sem energia, sem disposição, sem vontade, sem prazer, sem nada. E aí o estado misto é quando a gente coloca o disjuntor no meio, fica piscando aquela luz. Pisca, apaga, pisca, apaga, pisca, apaga. Ou seja, eu tenho uma mistura da energia junto com a redução da energia. Então é como se o cérebro estivesse dando um tilt, né? Então É aí, isso. nesse momento, como a Karine falou, é o momento que a gente mais se preocupa com a saúde do paciente. Porque quando a gente está num
estado puro, até para medicar, né, cara, é mais fácil medicar um estado puro do que um estado A misto. Até a gente resposta em também é processo, mais fácil. a resposta é mais fácil, exatamente. O estado misto, ele exige um cuidado muito grande nosso, porque quando a gente vai medicar um paciente no estado misto, dependendo do tipo de medicação, eu vou deixar para cá falar mais sobre isso ela mesma, a gente pode atrapalhar o tratamento ao invés da gente ajudar, dependendo do Sim, movimento que se faça. sim. Então, eu vejo, por exemplo, que na hipomania e na mania mista, né, essa condição, ela traz muito do que a gente estava falando da disforia, da irritabilidade, do mau humor, da intolerância, da impaciência. Então, a pessoa se torna mais briguenta, ela discute com mais facilidade, ela cria confusão com mais facilidade. Então, na hipomania mista, a gente vai observar essa característica como algo mais marcante. Agora, na depressão mista, a Karine falou muito bem, a gente vai observar já outro tipo de humor. A pessoa ela vai se sentir mais angustiada. Então, é aquele desespero, Desespero. é aquela aflição, como diz a doutora Doris, aquele desassossego, aquela inquietude interna. Então, a pessoa ela vai estar com a depressão, mas internamente ela vai estar acelerada. É muito comum que a gente encontre no consultório, por exemplo, um paciente depressivo que senta na tua frente, ele está completamente letárgico, mas a mente dele tá a 1.000 por hora. E se a Exatamente. gente não pergunta, a gente não investiga, a gente não consegue ver que ele tá num quadro de depressão mista, né, Sim, Cá? sim, sim. E aí, vindo para o tratamento, né, Maia, é o que a gente sempre fala, basicamente, estabilização de humor, né? Se eu coloco um antidepressivo, isso eu falo até quando eu faço matriciamento, né, que a gente está com os clínicos nos postos de saúde e tudo, eu falo sempre para eles, tem dúvida? Entra com o estabilizador. A chance de você fazer um estrago, de você trazer Perfeito. algum prejuízo para o paciente é muito menor do que eu colocar um antidepressivo no episódio misto. Que aí eu acabo de dar energia para o que tá pior, porque tá ruim. E aí eu pioro. Exato. Né? Eu aumento o impulso, eu aumento o risco de fazer qualquer coisa contra, né, o paciente fazer qualquer coisa. Então, às vezes chega paciente lá, então, que tá com ideação, que tá com alguma coisa, eu vou lá e coloco. Se você tem Pronto. dúvida, pelo amor de Deus, não coloque. Eu sempre falo, coloca o estabilizador de humor, deixa esse cérebro desacelerar, depois a gente entende o que tá acontecendo. Né? Até porque o estabilizador de humor a gente usa também em quadros unipolares no caso da depressão mista. Então, ele é indicado também. Né? Então, é o que eu sempre falo, depois que eu comecei a me especializar em transtorno bipolar, eu falava isso muito pro Diego, eu tenho muito mais medo de colocar uma fluoxetina do que de colocar um divalproato ou um lítio pro paciente, entendeu? Perfeito, Porque, perfeito. de uma forma geral, ele pode fazer muito mais estrago, né? Estrago. Não, e a gente vê até que na bula dos antidepressivos coloca lá risco de suicídio, Amém. né? Então, por que que numa bula de um antidepressivo que é para tirar depressão, vem Isso. risco de suicídio? É justamente por Amém. causa dos estados mistos. Então, a gente tem que tomar Exatamente. muito cuidado, como a Karine falou, gente, porque se a gente entra com antidepressivo num paciente que está em estado misto, ele vai piorar. Então, ele vai ficar mais agitado, ele vai ficar mais angustiado, ele vai ficar mais acelerado. Então, eu vou Mais provocar uma inquietude nesse irritado. paciente, mais irritado, exatamente, ou mais ansioso, se ele tiver ansiedade também dentro do quadro. Então, a gente vai piorar muito os sintomas. Então, para isso, a gente precisa usar estabilizadores de humor que cubram os dois polos, né, Cá? Ou então a gente começa pelo antimaníaco, né, Cá? A gente nunca começa pelo Isso. polo depressivo, Não, né? Quero que você explique nunca. melhor para eles isso. Nunca, é. Acho que dentro do tratamento do transtorno bipolar, é o que eu sempre falo para os pacientes, né? O pessoal às vezes fica pensando, é difícil. Se a gente for parar para pensar, não é difícil. Uhum. Claro que ele demanda tempo, ele demanda paciência. Eu acho que essa é a parte mais difícil, né? Porque realmente ver Isso. o paciente sofrendo. Eu falo muito para os meus pacientes, eu falo, gente, vocês não têm noção do quanto eu me angustio junto com vocês. Uhum. Porque eu realmente queria ter um remédio mágico para Rápido. falar, ó, eu quero que você não sinta mais nada. Porque é muito ruim Uhum. mesmo. Mas é basicamente estabilização de humor, né? O Diego traz muito o exemplo daquela garrafa, eu acho muito, muito interessante, né? Não Uhum. sei se você já viu esse exemplo, Já né? Que vi. fala, você Uhum. vai encher na garrafa e eu só vou usar. Então, é uma garrafa que tá cheia de furos, né? E aí eu só vou usar antidepressivo quando eu tiver todos esses furos tampados. Eu preciso estabilizar o humor, eu preciso tampar todos esses buraquinhos, que seja às vezes de aumento de energia, de ativação noturna, de impulso, de tudo isso. Melhorou. Aí eu penso numa ideia de estabilização com efeito apenas antidepressivo, né? Então, Perfeito. dos antimaníacos, aí o que a gente tem? Que atuam nos dois polos, mas que atuam basicamente, que são basicamente antimaníacos. Lítio, divalproato, os antipsicóticos de uma forma geral. E aí uma dúvida que o pessoal tem, por exemplo, a lamotrigina, ela é um estabilizador de humor, mas ela só tem atuação em polo depressivo, Perfeito. né? A lorazidona, ela só tem atuação em polo depressivo. Então, eu vou usar, até antidepressivo pode usar, não é proibido, mas eu só Uhum. vou usar quando eu tiver episódio puro.
Então, eu estou no episódio depressivo puro, sem nada de energia, sem nada de irritabilidade, sem nada de aumento de impulso, sem nada de ativação noturna, aí eu posso usar um antidepressivo. Fora Perfeito, isso, geralmente é estabilização de humor. No tipo perfeito. 1, por incrível que pareça, por ser mais grave, ele tem uma resposta até mais fácil, né? Não sei se é Uhum. porque é tão que você já consegue de uma De forma conter. geral. O tipo 2, por serem alterações mais sutis, aí ele vai demandar um pouquinho mais de trabalho, vamos dizer assim, Uhum. né? Então eu vou precisar de geralmente doses maiores. Bom, maiores eu não digo porque a gente precisa estar dentro da faixa terapêutica, mas é muito comum que a gente precise da associação. Isso é uma Uhum. coisa que angustia muitos pacientes, né? De Isso. ficar, ai, mas eu vou tomar um monte de remédio. A gente sabe que não é legal tomar remédio. Eu sempre falei Uhum. isso pra nada. Ninguém quer Sim, tomar remédio pra nada. Mas eu preciso estabilizar. Se eu não estabilizo o meu cérebro, ele tá aí dando curto-circuito o tempo todo. perfeito. Ainda mais trabalho Exatamente com isso. Exatamente isso. Então, vocês estão vendo que a gente começa o tratamento, quando a gente está falando de estado misto, principalmente, a gente começa ou com estabilizadores que cubram os dois polos, como a Karine deu o exemplo, né, do lítio, do valproato, a carbamazepina. Então, a gente tem alguns medicamentos ou alguns antipsicóticos, enfim, que fazem esse efeito. Ou a gente começa com antimaníacos e depois a gente introduz os que dão efeito antidepressivo, porque não necessariamente a gente vai incluir um antidepressivo no tratamento, né, Ká? A gente tem alguns medicamentos que eles têm efeito antidepressivo, que são alguns antipsicóticos, enfim, que fazem essa função e que não necessariamente a gente precisa usar de um antidepressivo para isso, não é, Cá? Não sei se você quer Isso, explicar isso isso. também. Isso é. Porque a gente vê que, de uma forma geral, quando a gente entra com estabilizador de humor, parece que vai se equilibrando. Então, às vezes, eu nem preciso do antidepressivo. Muitas vezes, só com estabilizador de humor, eu consigo Manejar. equilibrar tanto os sintomas depressivos quanto os sintomas de mania e hipomania. Então, é o que eu sempre falo para os pacientes. O antidepressivo, na grande maioria dos casos, principalmente se eu não tenho estabilização de humor, ele só vai atrapalhar. Né? Ele pode ter o efeito errático que a gente fala, né? Ou ele vai entrar e não vai acontecer nada, não vai resolver nada. Nada. Ou ele vai até dar uma melhora inicial, depois Tá. piora, né? Uhum. Até teve uma paciente aí que falou, Daisy, acho que ela falou que fez uma virada com Com dorazidona. Então, dorazona. realmente, você vai, fica maravilhosa, fica, depois você afunda de novo. Ou ele vai piorar e vai trazer para sintomas mais mistos, e vai te deixar mais irritado, mais angustiado e aumentar o impulso. Então, antidepressivo, eu sempre falo para os meus pacientes, é o último da fila. Uhum. É o último. A É a gente última tem opção, né? outras opções mais seguras e mais necessárias num primeiro momento. Perfeito, perfeito. E esse tratamento, a gente está falando bastante do tratamento medicamentoso, né, para explicar para vocês tirarem algumas dúvidas também com relação a isso. A gente tem outros tratamentos que precisam estar em conjunto com a medicação. Então, o padrão ouro, o primeiro de tudo é a medicação, gente, não tem como fugir. Eu tenho algumas pessoas que, inclusive, me perguntam se dá para fazer só terapia e não tomar remédio. Eu falo que é impossível, porque, como é um transtorno neurobiológico, né, tem alterações químicas importantes acontecendo dentro do cérebro, a terapia não tem alcance para isso. Então, a gente precisa do medicamento e da terapia. A terapia vai ser muito importante para vocês, principalmente como a Karine falou no começo da live, da psicoeducação. Vocês precisam aprender a conhecer o transtorno, o que ele é, como a gente está explicando tudo aqui na live para vocês, vocês aprendem tudo isso num processo de psicoeducação, como ele funciona em você especificamente, porque a gente falou que cada bipolar tem a sua bipolaridade, então você conhecer os seus sintomas, para você separar, por exemplo, o que é o meu jeitinho, né, minha personalidade, o que é o transtorno, o que é um comportamento normal frente a uma situação ambiental que você está vivenciando, o que é uma impulsividade, por exemplo. Então é importante você aprender tudo isso dentro do processo terapêutico, além de outras coisas, como gerenciamento de estresse, né, como trabalhar aí algumas crenças que são disfuncionais que atrapalham você quando você está em episódios, várias coisas são importantes. E a terapia é um coadjuvante aí no tratamento com a medicação. Mas outra coisa que você pode fazer, além da terapia e da medicação, e eu acho que a Ká também vai me ajudar nisso, é mudança no estilo de vida, né, Ká? Isso é muito importante. A gente precisa, eu sempre falo isso para os pacientes, o nosso cérebro ele precisa de previsibilidade, né? Tanto é que isso quando tem bebê a gente vê muito, né? Que tem que escurecer para entender. O cérebro do adulto não é diferente, né? Então a gente precisa. Se tem uma coisa que o paciente bipolar precisa é rotina. Não adianta, né? Ele é um cérebro que já é extremamente sensível, extremamente reativo a muitas coisas. Tudo que ele não precisa é ter que ficar lidando com essas alterações todas. Então precisa de rotina. Não dá pra gente falar de tratamento de transtorno bipolar usando droga,
dormindo fora de hora, sem fazer atividade física, não dá. É um contexto, né? Então, que nem se falar da terapia coadjuvante, eu acho que eu não gosto dessa palavra porque parece que é uma coisa menos importante. Uhum. É ali, né? Remédio e terapia. É Junto. muito, muito equilibrado, né? A Uhum. necessidade. E os hábitos de vida saudáveis, né? Eu falo muito para os pacientes, não adianta a gente tentar proteger o cérebro de vocês com estabilizador, com antipsicótico, com não sei o quê, com não sei o quê, se vocês não estão se ajudando. Né? Se lá fora você está detonando todo o seu cérebro e a gente está perdendo tudo que a gente está fazendo. Então Exato. precisa muito. Alimentação, tudo, né? É o básico. Tudo, o Não tem básico. segredo. Gente, é muito importante nessa mudança de qualidade de vida que vocês precisam fazer, vai de tudo. Mas desde o que a gente chama da higiene do sono, que é a gente dormir cedo, acordar cedo, no mesmo horário, inclusive nos finais de semana. Tem que ter essa regra? Tem que ter essa regra, porque o ciclo biológico está vinculado à estabilidade do transtorno bipolar. Isso é uma coisa que a gente bate muito na tecla aqui. Todos nós que somos dessa área, que estudamos transtorno bipolar, sabemos a importância, então não tem essa de choro no sentido, e se eu for um dia para balada, tal horário, não sei o que, isso vai te instabilizar, porque balada você vai chegar às Absolutamente. 6 horas da manhã, não vai dar certo, não vai Sim, funcionar. sim. Álcool também, a Karine já comentou aqui, gente, não existe dose segura de álcool para pacientes bipolares, não existe. Eu tenho casos de pacientes bipolares que tomaram tipo um copinho de cerveja e que entraram no episódio depressivo na semana seguinte e ficaram super graves por um copo de cerveja. Então, assim, é sério, não é uma coisa que a gente pode brincar. Então, tem que ter rotina do sono, não pode fazer uso de substância, como a Karine falou, porque vai instabilizar, não adianta, porque vai gerar instabilidade de humor. É importante ter uma regularidade na rotina. Então, como a gente falou no horário de dormir e acordar, ter horário para almoçar. Então, você vai almoçar em torno do meio-dia, 2 horas. Então, meio-dia, 2 horas, não é 4, não é 5, não é Isso. 6. Então, tem que dar uma constância para o cérebro, né, Cá? Porque precisa dessa previsibilidade, como ela falou. Vai colocar rotina, vai colocar atividade física. Atividade física, ela não é só estética. Ela já tem De jeito várias nenhum. comprovações que vai mexer muito com a nossa neuroplasticidade. Então, inclusive, a gente já Uhum. tem vários estudos falando da importância dela Uhum. para promover neurogênese, que estimula a produção de BDNF, que é responsável pela neurogênese, é crescimento de novos neurônios. Então, é super importante para a gente que é bipolar, porque a gente tem uma fragilidade neuronal muito significativa, então a gente precisa disso, tá? Então, atividade física regular, segunda a sexta no mínimo, tem que fazer, tá? E a gente precisa ter uma alimentação saudável. A Karine falou no começo da live pra gente o quanto que o transtorno bipolar é um transtorno inflamatório. Então, assim, se a gente tem uma inflamação no corpo e eu tô inserindo mais componentes inflamatórios, vai ficar mais difícil ainda o processo, né, Cá? Não sei se você quer acrescentar alguma Não, coisa. acho que não é difícil, né? Se a gente, não é difícil no sentido, né? Claro, seguir tudo isso, fazer tudo isso certinho. Eu falo para os pacientes também não tenham essa coisa de, meu Deus do céu, se eu não fizer. Não, não é isso. Né? A gente sabe que é difícil manter uma vida tão certinha, mas Uhum, precisa tentar. Né? uhum. Isso é uma parte muito importante. Se fosse bobo, eu falo para os pacientes, se fosse bobo, eu não ia falar para você fazer. Eu É, ia falar, não, larga a mão. Né? Mas é muito importante, então a gente precisa priorizar. Eu acho que nem só no transtorno bipolar, né, Mar? Eu acho que sim, para a vida de uma forma pra geral, vida né? A gente não consegue falar de qualidade de vida se a gente não estiver falando de equilíbrio, de de alguma equilíbrio. forma, né? Então, Exato. precisa, né? Não é besteira, não é balela, é uma coisa muito séria mesmo. Perfeito. Perfeito. E, gente, a gente vai começar a finalizar aqui a live, que eu e a Ká demos uma horinha aqui de live com Passou vocês. A rápido. gente começou aqui 6h30, passou super rápido. E aí a gente queria abrir para vocês fazerem perguntas, né? Tirar dúvidas com relação a alguma das coisas que a gente trouxe aqui. Então, se vocês quiserem mandar as perguntinhas de vocês, a gente falou sobre o que é o transtorno bipolar, falamos em alteração de nível de energia, de humor, de prazer, de impulso, de pensamento, de psicomotricidade. Falamos também do que é mania, do que é hipomania, alguns mitos do transtorno bipolar, falamos dos tipos, falamos dos episódios, falamos também do tratamento. Então, a gente conseguiu dar um enxugão de um geral, desde o que é o conceito até o que vai abarcando ele até chegar no tratamento. Então, se vocês tiverem alguma dúvida e quiserem perguntar alguma coisa pra gente, tirar alguma questão aí que ficou por aí, fiquem à vontade que a gente vai abrir para perguntas, né, Ká? Isso. E voltando até em algumas, eu estava olhando aqui, né? Acho que a Claro. Isla, ela falou, acho que ela pediu para falar sobre a questão da procrastinação no transtorno bipolar.
Eu achei uma pergunta interessante. Uma outra pessoa falou do hiperfoco, para falar do hiperfoco, que é aquela questão do aumento de atividade dirigida. Então, da questão da procrastinação, acho que a Má vai conseguir falar até melhor que eu, mas é aquilo, se eu tô dentro de um episódio depressivo, o meu quadro, ele, né, eu tenho menos energia, então automaticamente eu não vou ter tanta iniciativa para conseguir fazer as coisas. Então, a Perfeito. procrastinação, muitas vezes, ela vem nos episódios mais depressivos mesmo, né? Mas não sei se você Isso, tem uma não, é visão isso diferente. mesmo. Ela pode vir nos dois episódios, ela vem mais no depressivo, como a Karine falou, justamente por essa redução nos níveis de energia, de disposição, da volição mesmo, da motivação. Então a gente tem uma redução nisso. Mas na hipomania, a procrastinação pode acontecer, como a gente está falando sempre aqui, gente, nada é regra, hein? Em algumas pessoas pode acontecer justamente pela questão dos pensamentos acelerados e da impulsividade. A pessoa ela se atrapalha nela mesma. Então ela começa a fazer uma coisa, aí ela para, daí ela começa a fazer outra coisa, ela para de novo, então ela não consegue desenvolver uma coisa de uma forma linear e organizada. Então ela se atrapalha nas questões dela justamente por causa desse acelero. Então ela acaba postergando de fazer, porque ela cada hora está começando uma coisa diferente para fazer. Mas a gente observa realmente mais predominante No nos quadro episódios depressivo, depressivos. né? Exatamente. Perfeito. Isso. Deixa eu ver. Aí perguntou de Peraí. quantos anos os sintomas do transtorno bipolar podem aparecer. Uhum. É, pode aparecer até na infância, tá? Existe, né, transtorno bipolar na infância, diferente do que as pessoas pensam. Mas, via de regra, a gente consegue perceber mais aí na idade adulta, começo da idade adulta, adolescência, Sim, que eu acho que talvez ele venha de uma forma mais clara pra gente, né? claro. Mas pode aparecer na infância, né? A gente tem pacientes que fazem Que diagnóstico na faziam na infância. infância. Eu tive um caso de um menininho aí com 8 anos de idade, e aí o caso era grave, viu, cara? Um transtorno bipolar grave, assim, bem clássico mesmo, sem dúvidas, e assim, uma hipersexualidade Olha também, só. dava uma dó, assim, porque realmente começou super cedo, e aí já abrindo quadros aí importantes e marcantes. Então, assim, pode, gente, pode dar desde criança até aí, mas a gente vai ver que é uma predominância da gente conseguir dar diagnóstico no início da idade adulta, né, Caio? Eu acho que é o mais comum da gente ver, né? Sim, sim. E É, a gente aí consegue eles perceber estão mais. perguntando transtorno bipolar induzido por antidepressivo. Eu vou deixar para você explicar. Antes tinha uma classificação, né, do transtorno bipolar ser induzido. Hoje a gente vê que se você faz, mesmo que seja induzido, se você faz um episódio de hipomania e tem um histórico de depressão, por exemplo, um episódio de depressão, a gente já entra no diagnóstico do transtorno bipolar tipo 2, né? Ou, de repente, eu faço um episódio maníaco, mesmo que seja induzido, ou até por outras substâncias, porque antes tinha mesmo. Hoje a gente não usa mais essa definição dele ser induzido, sabendo que a gente sabe que pode induzir, obviamente, né? Drogas, tudo podem induzir a instabilidade do humor. Maconha, por exemplo, né? Que é uma coisa que as pessoas normalizam absurdamente. A gente sabe o tanto que isso pode piorar o risco aí de instabilidade de humor e abrir quadros. Então é aquilo, você tem uma genética aí, uma predisposição, e em algum momento alguma substância vem e vira a chavinha. E aí você vai fazer um episódio e entra na questão do diagnóstico. Então a gente não usa mais esse termo, mas sim, pode acontecer. Perfeito, perfeito, Cá. Depois aqui tem o Juliano, ele colocou assim: ser forçado e induzido a fazer coisas que não quero tem me gerado muitos gatilhos. Bom, eu não sei em que contexto que você está falando, mas a gente vai pensar em diferentes contextos. Obviamente que a gente ser forçado a fazer coisas que a gente quer, não é agradável, mas existem coisas que a gente precisa fazer que são essenciais, embora a gente não goste. Então, como a gente estava falando aqui dessa questão de ter rotina, de fazer higiene do sono, de ter uma vida com mais qualidade. Então, são coisas que às vezes eu posso não gostar, mas que são importantes para mim de fazer para eu poder estabilizar. Então, precisa entender que contexto que você está falando para a gente poder conseguir te orientar um Sim. pouquinho Eu melhor, acho né? que mais pra cima, acho que ele comentou alguma coisa no sentido de que a família quer que ele vá na igreja, que ela Tá. frequenta, né? Meio que, enfim, porque a ideia dele é outra, né? Acho que é a questão da religião. Então, Uhum, assim, essa questão familiar, né, Juliana, acho que para todos os pacientes, a gente sabe que é muito difícil. Né? A uhum, gente sabe que culturalmente as pessoas ainda têm muito essa coisa de que é falta de Deus, que as pessoas não conseguem entender que isso é uma doença. Então eu penso que você precisa estar onde você se sente à vontade, né? E aí acho que alguém aí em cima colocou para você fazer terapia, né? Então, se você puder, vale a pena mesmo, porque é para você conseguir trabalhar essas cobranças da família, porque muitas vezes a família não vai mudar. Infelizmente, a gente traz isso, né? Às vezes ela uhum. já tem ideias muito fixas do que está acontecendo. Então, vai fazer terapia, se fortaleça para que você consiga lidar com essas cobranças de uma forma mais saudável.
você vai falar melhor que eu, Má. Não, é isso mesmo, cara. Eu acho que é exatamente isso. Acho que é importante de você buscar ajuda, até para você poder criar estratégias para você lidar com essa família, porque assim, a gente passa por algumas situações no ambiente familiar que podem inclusive contribuir para nossa piora, para a gente agravar os sintomas, porque a gente não consegue aprender a gerenciar esse nível de estresse, essa situação ambiental aí que está gerando algum tipo de prejuízo, e a gente não sabe como sair disso. Então, dentro do processo terapêutico, a gente vai identificar o problema, como é que ele é, e aí fazer a intervenção necessária para te ajudar a conseguir resolver essa situação. Então, de fato, a terapia vai ser muito importante para você nesse momento, tá? Hum. E aí tem uma moça que perguntou, cá, embora todos precisem, qual a necessidade dos raios solares no transtorno bipolar? Ou seja, de se expor à luz do sol, né, Isso pela é. manhã. Eu Tem sempre a ver falo. com o ciclo circadiano, né? Então, quando eu me exponho à luz do sol, eu tenho aquele controle da questão de supressão de melatonina e cortisol, Cortisol. enfim. Você entra na questão do ciclo circadiano e eu ajudo isso. Isso tem a ver com a estabilidade do humor. Isso ajuda na estabilidade do humor. Perfeito. Então, é como você bem disse, tá? É para todo mundo. Todo mundo precisa de luz, precisa de escuro para entender que tá na hora de acordar e tá na hora de dormir, né? Porque Exato. essa alteração do ciclo sono-vigília, né, do ciclo circadiano, isso pode estabilizar bastante o humor. É, tem muita relação, sim. Tanto é que a gente vê, por exemplo, que pacientes que têm trabalho noturno, né, eu brinco que se eu pudesse, eu falava que tinha que ser, na minha opinião, né, tudo fecha de noite, fecha tudo, tudo. Todo mundo Tudo. dorme, depois Dorme. acorda e volta a vida durante o dia, né? Quem dera pudesse ser assim. Mas a gente vê que o índice de adoecimento em pessoas que trabalham noturno é muito grande. Tem pacientes, inclusive bipolares, que a gente precisa até fazer um documento pedindo para não trabalhar à noite, porque isso estabiliza demais, demais, demais. O sono do dia, ele não tem a mesma qualidade do sono da noite, Da né? noite. Os Impossível. cochilos não recuperam, né, Cal, Isso. o sono da noite, não existe É, isso. Até a doutora Doris, ela fala muito, eu queria que voltasse às matinês, porque realmente pra gente verdade. poder sair, se divertir no período da tarde, né, que é enquanto é dia, e deixar essas festas, essas coisas, não é o horário da noite, né, o horário da noite é para dormir. Então, se a gente for Isso. entender, inclusive, a nossa história biológica, todo o nosso desenvolvimento da espécie como ser humano, a noite sempre foi feita para dormir, nunca foi feita para a gente ir em eventos, fazer coisas, enfim, nunca foi feito. Então, isso não é para ninguém. Quem dirá para a gente que tem transtorno bipolar e que tem uma instabilidade no ciclo circadiano muito significativa. Então, assim, é fugir de situações que deixam você acordado durante a noite, né? Eu acho que isso é uma coisa importante. É, o Juliano agradeceu a gente aqui, tá? Que ele falou que ele tá fazendo semanalmente a TCC para saber como lidar com as situações. Isso já é ótimo, muito bom. Muito. Continua conversando com a terapeuta, vai pedindo ajuda, ela vai te orientar, né? E aí estão perguntando se tem alguma medicação que ajude nos pensamentos acelerados. Vou deixar essa para você. É, Isla, é questão de estabilização de humor, né? Se o meu pensamento ele está acelerado, ele muito provavelmente o meu humor ele não está estável como deveria, né? Eu falo isso para os pacientes, não é normal o nosso pensamento acelerar e nem lentificar. A gente precisa ter um fluxo de pensamentos saudável. Então, o que basicamente vai atuar nisso são os estabilizadores de humor. Então, se você tá com pensamento acelerado, eu sugiro até que você converse, né, com um psiquiatra que te acompanha, porque talvez seja o caso de ou associar algum outro estabilizador, ou ajustar a dose do que você já tá, e aí se atentar muito, gente, para a questão dos níveis terapêuticos, né? Eu vejo muito aqui pro interior, e é uma coisa que me deixa muito triste, não só no interior, obviamente, né? Mas a galera prescrevendo aí estabilizador de humor sem fazer dosagem sérica, Ah, né? aqui Sem é muito fazer, comum então, também, tá? entendeu? Então, Muito comum. assim, é triste, porque é aquilo, é um remédio que tem um super potencial, mas que se eu não fizer a dosagem sérica, eu não vou saber se ele tá fazendo efeito, né? Eu tenho o risco de intoxicar meu paciente, porque eu não tô seguindo, e eu muitas vezes não tô dando o efeito que eu preciso, que ele tem capacidade de dar se ele não estiver no nível adequado, né? Então a Perfeito. gente sabe que as dosagens, por exemplo, do valproato, mínimo, é entre 80 e 100 no sangue, do lítio entre 0,6, 0,8 e 1. Então, se eu não chego na litemia adequada, se eu não chego na valproatemia adequada, eu não vou conseguir estabilizar o humor como ele deve, né? Então, a gente precisa Exatamente. se atentar muito para isso. Então, Perfeito. conversem sempre com o profissional de vocês. E é triste falar isso, né, gente? Mas precisa procurar profissionais especialistas em transtorno bipolar, Precisa né? Eu falo isso muito para os pacientes. É triste dizer isso, porque eu queria que todo mundo soubesse manejar. manejar. Mas, infelizmente, são coisas, às vezes, são detalhes muito pequenos que E às vezes outros significativos, né? profissionais não se atentam, né? E isso para as duas áreas, tá? Psiquiatria e psicologia. A gente vê que a evolução do paciente na terapia com quem é especialista é muito diferente.
Infelizmente, Muito, né? é muito Muita diferente. Eu falo diferença. isso também, viu, Kai? Quando eu vejo que muita gente às vezes coloca na caixinha de perguntas, ah, tomou esse remédio, esse remédio, esse remédio, eu não melhoro. Acontece isso, não tenho resultado. Eu sempre falo, gente, tá muito estrunchado aí, ah, tô há 12 anos depressiva e não melhoro. Não, 12 anos depressivo e não melhora, tem alguma coisa É, errada, é exatamente, evidente que tem, né? exatamente. Ninguém fica 12 anos depressivo, não, alguma coisa na conduta, alguma coisa no diagnóstico. Então a gente precisa saber o que está acontecendo para poder tratar da forma adequada. Até porque a gente já tem vários tipos de tratamento diferentes, né, Cá? A Cá falou muito dos medicamentos, mas a gente tem tratamento não medicamentoso, como a ECT, por exemplo, né, Cá? Você quer falar um pouquinho da ECT, assim, para A eles ECT também? é uma coisa, né, que as pessoas têm um preconceito absurdo, mas se as pessoas soubessem o quanto que ela é maravilhosa Nossa, em muitos sentidos, né? Claro que culturalmente a gente sabe aí daquilo de, ai, antigamente era usado como tortura, enfim, a gente sabe que antigamente também as pessoas faziam o que elas sabiam, né? Não exato. necessariamente todo mundo de antigamente era psicopata e queria matar os pacientes, né? As coisas evoluem, graças a Deus, né? Ou graças a quem acredita, né? Uma energia ou qualquer coisa. Mas a ECT, a gente sabe que ela é padrão ouro aí de tratamento para muita coisa, né? Para grávidas, por exemplo, gestantes psicóticas é padrão ouro, porque é um procedimento super seguro, se a gente for parar para pensar, com de uma forma geral poucos efeitos colaterais, Uhum. né? A questão só da ECT é que a gente não tem justamente por essa questão, né? Que ficou muito nessa coisa de tortura e de não sei o que, fecharam todos os serviços de eletroconvulso e hoje a gente quase não tem, né? Poucos lugares. Infelizmente, hoje quem consegue fazer ECT é quem tem muita grana É, ou quem consegue uma vaga no SUS, 1 em 1 milhão, né? é, Ou quem às vezes consegue entrar com processo com o o convênio. convênio, né? Que é possível também. Mas a gente acaba não Super. usando até porque é difícil achar. Aqui pela região mesmo, o lugar mais próximo que eu tenho de ECT é a 200 e tantos quilômetros. Nossa, poxa vida. Entendeu? Então, assim, fica muito complicado isso, mas aí existem outras estratégias. E aí, só um cuidado também, pessoal, que é voltando para esse lado das evidências, né? O pessoal tem feito muita propaganda aí da ketamina, da estimulação magnética transcraniana. Transcraniana. E tem que tomar cuidado, tá? Porque aí pro transtorno bipolar as coisas já mudam um pouco, né? Uhum. Então a ketamina, ela pode atuar num quadro depressivo aí, mas ela pode ciclar, então tem que tomar muito cuidado. Ela tem mais evidência para quadros de depressão unipolar, Isso. graves e resistentes. A MT ainda também tá nessa coisa de que a gente ainda não sabe exatamente, né? Acho que até o Diego, se eu não me engano, tem um estudo, acho que o doutorado dele é alguma coisa nesse sentido. Mas o Uhum. que a gente tem de bem, bem enraizado é a ECT, né? Então também não entrem muito na onda das pessoas que costumam oferecer mágicas e milagres aí, tá? Porque isso, em época de Instagram, é muito Muito comum. comum. É verdade, isso é verdade, cara. Tem que tomar bastante cuidado. Mas a ECT, ela é muito boa. Tem até uma pessoa que comentou aqui que quase fez, mas não fez por causa da questão da perda de memória. Eu acho que é uma coisa importante da gente explicar que essa questão pode acontecer, mas a maioria das pessoas reverte isso depois que termina as sessões. Então, assim, eu tenho Isso. vários pacientes que fazem ECT, não sei se você tem alguns que fazem, mas eu tenho vários que fazem ECT. Tem uma agora que começou recentemente pelo plano, como você mesmo falou, ela Olha, entrou com a ação judicial e o plano tá pagando, né? Então ela tá fazendo as sessões e ela melhorou muito, coisa que a medicação não estava conseguindo fazer por ela. A ECT fez assim impressionante. Ela saiu de sim. um estado que ela estava, foi para um outro completamente diferente. O tratamento para ela Sim. foi muito bom. Sim. Tem efeito colateral, tudo tem, né, gente? Isso é outra coisa que eu falo muito com os pacientes. A gente não tem nenhum procedimento e nenhum medicamento perfeito, como nada É, na vida, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado também com as expectativas. Existem riscos, claro que existe, mas eles são muito menores do que muitas outras estratégias. E outra, a doença não estabilizada, ela te traz inúmeros riscos muito maiores do que os tratamentos, tá? Então, por exemplo, exato. da questão da perda de memória. Acho que eu nunca vi ser Eu definitiva, acho também que deve ter um nunca monte, vi. enfim, né? Nos meus Porque na pacientes, não. literatura você vê que pode ser, mas de uma forma geral é isso. Melhora com o tempo, né? A ECT também é aquilo. Você faz, geralmente são 2 vezes por semana. O pessoal tá perguntando como que Isso. é, né? Você faz em ambiente hospitalar, geralmente, Controlado. né? É uma sedado e é uma indução de uma microconvulsão, né? De uma convulsão aí muito curta, que eu brinco que é como se fosse para dar uma reorganizada nos neurônios, É, né? isso mesmo. É basicamente isso. Então, assim, pode ter uma questão de memória inicial, imediata, pode. Mas com o tempo também vai espaçando, né? Geralmente são 2 sessões por semana, nas primeiras sessões, depois passa para mensal. Tem gente que para, tem gente que às vezes mantém, dependendo da gravidade, fazendo de manutenção. Mas a questão da memória com o tempo vai melhorando, né? Então a gente precisa pensar naquilo. Se eu também não trato e eu fico sintomático e eu me coloco em risco, o meu cérebro tá fritando também e eu também vou ter perda de memória.
Porque eu vou fazer um Exatamente. quadro demencial lá na frente. Então, a gente tem que ir Exatamente. pensando em tudo isso, porque são estratégias bem interessantes mesmo. E vocês verem, isso é uma coisa eu acho que é importante que a Karine falou para vocês não acharem que hipomania e mania é coisa linda, tá? Porque muitos de vocês falam que gostaria de viver na mania e na hipomania, porque ela traz euforia, ela traz energia, etc e tal, mas os danos neuronais que ela traz também pra gente é muito significativo. Tem muitos pacientes aí que ficam com problemas de memória, com problemas de atenção e que não são reversíveis. Então assim, não vai arriscar para você saber se é o seu caso ou se não é o seu caso. Então vai tratar, vai fazer o tratamento adequadamente, procure um profissional que saiba medicar, que saiba tratar, porque vai fazer muita diferença, né, Ká? Sim. E mais uma vez, né? Chega a ver alguém até aqui embaixo pra eu gaguejei. Perguntou do valproato, da questão de queda de cabelo e de cabelo quebradiço. Então, mais uma vez, gente, efeito colateral ele existe, tá? Todos os medicamentos, de alguma forma, eles podem ter um pouco. O bom que eu gosto de pontuar é que geralmente são passageiros. Então, sim, o valproato ele pode ter, né? O de valproato ele pode ter, sim, uma questão de efeito colateral com queda de cabelo, de diminuir a qualidade, vamos dizer assim, do fio, mas geralmente é passageiro, né? Coisa dos primeiros meses, depois tende a dar uma estabilizada. Se não estabilizou, não é a única opção de medicamento também, né? Sim. O que eu costumo dizer para os pacientes é que o tratamento bom é o tratamento que a gente consegue fazer. Uhum. Então, claro, não adianta eu esperar um remédio perfeito porque não vai Vai existir. Eu existir. preciso também aprender a lidar um pouquinho com isso, mas existem opções de tratamento. Então, a gente tem que achar um tratamento, até porque é crônico, né, gente? A gente vai ter que tratar pro resto da vida. Então, eu preciso achar um tratamento que me faça bem e que não me traga prejuízos. Então, se você já tá tomando o valproato há muito tempo e não tá melhorando essa questão, se isso tá te trazendo algum prejuízo, conversa com seu psiquiatra, pense em outras estratégias. Existem várias, né? Tem muitas opções de medicamento. Não é possível que algumas não vão dar certo, né? Que a gente não vai achar Exato. alguma que dê Que dê certo. certo. Perfeito, perfeito. Então, gente, eu queria que a gente aproveitasse aqui para finalizar, porque eu sei que tem bastante pergunta, tem bastante dúvida. Eu vou deixar para um próximo dia para cá vir de novo, para a A gente gente poder falar marca, mais maior dúvidas, prazer. vamos marcar. Para quem está perguntando, a Karine tem Instagram sim, ela vai falar o Instagram dela. Ela atende online também, Atenda como ela falou no online. comecinho da live, tá? Ela não atende só no presencial, então se alguém quiser marcar com ela ou quiser tirar dúvidas com ela, né, Cá? Daí ela vai passar os dados. Quer passar seu Instagram para eles, Cá? Isso, é Karine Homem Psiquiatra. Deixa eu ver se eu consigo anotar aqui embaixo, que acho Escreve que fica mais embaixo. fácil, né? Isso. Até porque acho que o pessoal não tava conseguindo acessar a live no meu Insta. Será Não, que? Acho que só no seu, não sei o que aconteceu. que Mas depois a gente estranho. compartilha, não tem É, eu vou problema. compartilhar. Mandei aqui, gente, no contato. Fiquem à vontade, Pronto. né? Mandem, mas eu atendo online sim, né? Como eu disse no começo, a melhor coisa que. A única coisa boa que ficou da pandemia foi isso, né? Foi Que a isso. gente consegue atender É online. Eu tenho online. paciente do país todo, até de fora do país. Isso é muito Verdade, gostoso. gente, verdade. E ó, a live vai ficar salva sim, vocês perguntaram, ela vai ficar salva, eu vou salvar aqui, vou compartilhar com a Ká. Então vai ficar tanto no meu Instagram quanto no Instagram da Karine, então vocês podem acompanhar, tá bom? E aí, se vocês tiverem alguma eventual dúvida com relação à live, se quiserem assistir depois, né, rever o Uhum, conteúdo, é sempre importante uhum. pra gente poder gravar e tudo mais. Aí perguntar alguma coisa pra Karine depois, ou perguntar pra mim, vocês fiquem à vontade, tá bom? E eu queria te agradecer, Ká, muito por você ter vindo, ter participado aqui da live junto com a gente. Foi muito bom, muito gostoso. Espero que a gente possa conversar novamente, fazer outra live novamente, porque foi muito bom. Muito obrigada. Eu que agradeço. É sempre bom conversar com você, né, Mar? Eu sei que você é minha parceira aí da vida, que eu sempre falo. Sim, E eu agradeço demais. Eu acho que esses momentos eles são muito importantes, né? Eu acho que a gente só consegue ter qualidade de vida pensando num transtorno psiquiátrico tão complexo, ter conhecimento, né? O conhecimento. conhecimento ele salva vidas, né? Então, as pessoas precisam saber. Eu acho que isso é até um propósito de vida, Uhum. né? De que a gente precisa entender que o nosso transtorno ele é crônico, mas que tem tratamento, que tem como melhorar e que não é, né, um ultimato, sei lá, às vezes as pessoas trazem dessa forma. Então eu queria Isso. agradecer muito a participação de todo mundo. Conta comigo, que precisar, né, quando tiver outras lives a gente faz. Eu gosto muito de falar sobre esse assunto. E aí eu deixei o contato do consultório aí que alguém tava falando que não tinha conseguido pelo meu Insta. Depois eu vou até verificar se tá com algum problema no link, tá bom? Mas eu deixei o contato e fiquem à vontade para me mandar, né? Se tiver alguma dúvida, alguma coisa, eu vou tentando responder. Às vezes é corrido com filho pequeno, mas vou tentando Mas tá dando responder. jeitinho, É, combinado.
Cá, obrigada. Boa Beijo, semana imagina, para Mar. você. Pra você Bom também. descanso. Gente, obrigada pela participação de Obrigada. vocês, por cada um que esteve aqui hoje, participou com a gente, dividiu o conteúdo com a gente. A gente ainda vai fazer mais live, né, Cá? Se Com Deus quiser, certeza. vamos nos encontrar de novo. E qualquer dúvida que vocês ficaram, como eu falei, é só mandar no Instagram da Cá, que a Cá já deixou aqui o Instagram dela, Karine Isso. Homem, psiquiatra, ou mandar para mim no inbox, tá bom? Obrigada, Cá. Um beijo para Beijo, você, gente. viu? Boa noite pra Um beijo, vocês. boa Tchau, Mar. noite. Tchau, Beijo. tchau.